peraí, deixa eu só colocar logo essa ponteira aqui. Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma web aula da disciplina de Química Analítica 1. Hoje, nós iniciaremos o nosso último módulo, o módulo 7, falando um pouquinho sobre tópicos avançados em equilíbrio químico. Antes, porém, vamos falar um pouquinho da última aula. Na última aula, nós falamos sobre as etapas do método sistemático, as etapas envolvidas na elaboração do método sistemático para a determinação da concentração no equilíbrio, ressaltando aqui as etapas em que você deve mencionar todas as constantes, as equações das constantes de equilíbrio envolvidas, o balanço de massa e o balanço de carga. E ressaltando também a etapa onde você faz aproximações e deve conferir se essas aproximações são válidas. Nós destacamos também um procedimento para calcular a solubilidade a partir desse método sistemático e apresentamos um exemplo onde a aproximação foi válida e um outro exemplo onde a aproximação não foi válida. Por fim, nós também determinamos a solubilidade em um pH constante, aplicando novamente o método sistemático. Além disso, na última aula, nós deixamos aí como atividade de nível 1 o questionário online 7, que versa sobre as atividades 6.3, 6.4 e 6.5, tá ok? E também mencionamos o prazo para a atividade de nível 3, correspondente ao questionário do módulo 6, tá ok? Cujo prazo de postagem se encerra agora, dia 5/6, às 23 horas e 59 minutos. Na aula de hoje, nós vamos então iniciar o módulo 7, que é um módulo que fala sobre tópicos avançados em equilíbrio, e vamos destacar o efeito de solutos não dissociados e a dissolução de íons complexos. Inicialmente, nós vamos começar a aula falando sobre o efeito de solutos não dissociáveis. Isso porque nos módulos anteriores, nós nos preocupamos apenas com a resolução de problemas que envolviam solutos que se dissociavam completamente em solução. Tá ok? A partir de agora, nós também consideraremos a resolução de problemas que apresentam solutos que não se dissociam completamente em solução. Para exemplificar algum desses solutos, nós temos o cloreto de prata, que tem um KPS de 1,82 × 10⁻10, o cloreto de mercúrio 1, o brometo de mercúrio 2 e o fluoreto de lantânio. Todos são solutos que não se dissociam completamente, devido aos seus KPS muito pequenos. Portanto, esses solutos agem como eletrólitos fracos e se dissociam parcialmente em água. Diferente, por exemplo, do KCl, que é um eletrólito forte e se dissocia completamente em água. Como ele se dissocia parcialmente, você deve considerar a porção dele que não se dissociou no seu cálculo de equilíbrio. Portanto, uma solução saturada de qualquer um desses compostos conduz a dois tipos de equilíbrio. No primeiro momento, nós temos um equilíbrio onde há uma quantidade significativa de moléculas do cátion não dissociados. Como exemplo aqui, no caso do cloreto de prata, nós temos um equilíbrio entre o cloreto de prata sólido e o cloreto de prata aquoso não dissociado, representado aqui na equação 7.1. E, na sequência, nós temos um equilíbrio que envolve quantidade de íons dissociados. Esse equilíbrio que nós já conhecemos, pois já trabalhamos anteriormente. Nesse equilíbrio, nós temos o cloreto de prata aquoso, formando íons prata mais aquoso e cloreto menos aquoso, representado aqui pela equação 7.2. A constante de equilíbrio, então, para a primeira reação, ela pode ser denominada da seguinte forma. O K vai ser a relação entre a concentração de cloreto de prata não dissociado pela concentração de cloreto de prata na forma sólida, onde, repetindo, o numerador é a concentração de espécies não dissociadas
na solução, e o denominador é a concentração de cloreto de prata na fase sólida. Como a concentração na fase sólida é constante, isso também nós já vimos em aulas anteriores, nós podemos escrever essa equação anterior da seguinte forma: a concentração de cloreto não dissociado na solução vai ser igual à constante de equilíbrio vezes a concentração de cloreto de prata na fase sólida, que é uma constante. Por ser uma constante, a constante K vezes essa concentração, que é uma constante, dá origem a uma outra constante, denominada Ks. E esse Ks é conhecido, tem um valor de 3,6 vezes 10 a menos 7. Nota-se que essa concentração do cloreto de prata não dissociado é um valor constante e independe da concentração de íons cloretos ou de íons pratas. Ou seja, a concentração de cloreto de prata não dissociado vai ser sempre um valor fixo, 3,6 vezes 10 a menos 7. E não vai depender, portanto, de quantos íons cloretos ou íons pratas eu tenho na minha solução em equilíbrio representado pela equação 2. A constante de equilíbrio Kd para a reação de dissociação, que é a reação 2, ela pode ser representada da seguinte maneira. Kd, constante de dissociação, vai ser os produtos, a prata mais e o cloreto, dividido pelo reagente cloreto de prata aquoso. E esse Kd também é tabelado, ele tem um valor de 5,0 vezes 10 a menos 4. Se nós substituirmos, então, a equação 7.4 na equação 7.5, o que nós vamos ter é que, a partir da equação 7.4, obtemos o valor do Ks, que é a concentração de cloreto de prata não dissociado, e a partir da equação 7.5, nós obtemos o Kd, que correlaciona a concentração de espécies não dissociadas com as espécies dissociadas. Como o valor de Ks é igual à concentração das espécies não dissociadas, eu entendo então que o valor de Kd vai ser a concentração das espécies dissociadas dividido por Ks. Ou seja, a concentração iônica de prata mais e cloreto menos vai ser o produto de duas constantes, Kd vezes Ks. E o produto de duas constantes é um valor constante que nós conhecemos como Kps. Para exemplificar o efeito de solutos não dissociáveis, nós vamos aqui utilizar o exemplo 7.1 do nosso livro texto, onde nós vamos levar em conta o efeito de solutos não dissociados sobre os cálculos de precipitados. O exemplo fala o seguinte: calcule a solubilidade do cloreto de cobre 1 em meio aquoso, onde foram dados o valor do Kps, que é de 1,90 vezes 10 a menos 7, e do Ks, que é de 3,90 vezes 10 a menos 5. Para resolver esse problema, o primeiro passo é escrever as equações envolvidas no meu sistema. Nós temos então o equilíbrio envolvendo o cloreto de cobre na forma sólida e o cloreto de cobre na forma não dissociada, aquoso, mas não dissociado. E temos o cloreto de cobre aquoso, aqui não é sólido, é aquoso, substituam, por favor, em equilíbrio com os íons cobre mais e cloreto menos. A primeira equação, ela pode ser representada então pelo Ks, como vimos anteriormente, no caso do cloreto de prata, que é dado pela concentração de cloreto de cobre não dissociado. E a segunda equação, ela pode ser representada pelo Kps, que é o produto iônico das concentrações de cobre mais e cloreto menos. Sabemos também que a concentração de cobre mais e cloreto menos é equivalente, uma vez que esse sal ele tem uma proporção estequiométrica de 1:1. Portanto, se partirmos da equação do Kps, que é o produto iônico da concentração de cobre mais e cloreto menos, e substituirmos a concentração de cloreto menos pela concentração de cobre, uma vez que eles são equivalentes, nós vamos ter que a concentração de cobre vai ser a raiz quadrada do Kps, ou seja, raiz quadrada de 1,90 vezes 10 a menos 7. Portanto, a concentração de cobre nesse sistema vai ser de 4,36 vezes 10 a menos 4. Concentração de cobre presente no segundo equilíbrio. Acontece que para calcular a solubilidade, mencionando o efeito de solutos não dissociáveis, nós temos que fazer uma espécie de balanço de massa, onde nós temos que a solubilidade vai ser representada em função da concentração de cloreto de cobre não dissociado, mais a concentração de mais a concentração de cobre dissociado. Ou seja, a solubilidade, que na verdade é a concentração de cobre analítica, ela é representada por todas as formas de cobre presentes no equilíbrio.
cobre dissociado e cobre não dissociado. Como nós acabamos de determinar a concentração de cobre não dissociado e o exemplo dá o valor de Ks que corresponde à concentração de cobre dissociado, fica fácil então nós determinarmos que a solubilidade do meu sistema vai ser dada por 3,90 vezes 10 a menos 1 mais 4,36 vezes 10 a menos 4. Ou seja, a solubilidade vai ser dada como sendo de 4,75 vezes 10 a menos 4. Tá, ok? Embora seja um valor bem pequeno e pouco representativo, ele está presente. Ou seja, devido ao Ks do sistema, a concentração de cobre não dissociado é um valor praticamente insignificante, uma vez que ele altera muito pouco a solubilidade em relação às espécies em solução, as espécies iônicas de cobre mais. Mas, dependendo do nível de sensibilidade do ensaio, é importante que sejam contabilizados. Partimos agora então para a segunda parte da aula, onde nós vamos falar sobre a dissolução de íons complexos. Antes, porém, vamos definir o que é um complexo metal-ligante. Para que um complexo metal-ligante exista, é necessário que nós tenhamos pelo menos duas espécies. A primeira espécie é um íon metálico, que age como receptor de pares de elétrons, ou seja, como um ácido de Lewis, dentro da definição de Lewis de ácido e base, para formar um composto de coordenação ou complexo. Como exemplo, nós temos a reação do cobre 2+, que é um íon metálico, reagindo com a glicina, que é um ligante, para formar o complexo cobre-glicina. Nesse exemplo, nós temos o íon metálico representado aqui pelo cobre, como a primeira espécie necessária para formar um complexo metal-ligante. Nós também precisamos de um ligante ou de um agente complexante, que são íons ou moléculas que formam ligação covalente com um cátion ou átomo metálico neutro por meio da doação de par de elétrons, que então é compartilhado entre ambos. Como exemplo, temos novamente o cobre, o íon metálico cobre reagindo com a minha glicina, que tem dois sítios ativos aqui com pares de elétrons para serem doados ao meu cobre. E ao proceder à reação, nós temos a complexação do cobre pela glicina e, portanto, a glicina aqui funciona como uma base de Lewis, ou seja, como um ligante, tá, ok? Para formar o complexo metal ligante cobre-glicina. As espécies que são formadas, elas podem ser, portanto, eletricamente positivas, neutras ou negativas. Como exemplo de espécie positiva, nós temos a reação de cobre com a amônia para formar o tetramin cobre 2+, que apresenta-se como um complexo catiônico. Se reagirmos o cobre com a glicina, que é o exemplo que nós acabamos de demonstrar, nós teremos um complexo neutro, pois não há carga, é uma molécula neutra. E por fim, se reagirmos o cobre 2+ com o cloreto, nós teremos a formação do tetacloro cobre, que é uma espécie, um complexo aniônico. Portanto, um íon complexo é uma partícula carregada composta de um íon central, um metal, né, cercada por íons ou moléculas denominadas ligantes. Como exemplo clássico, nós temos a reação de formação de um complexo ou íon complexo, onde nós temos um metal reagindo com o ligante para formar um complexo metal ligante ou íon complexo metal ligante. Novamente aqui, representados em função de exemplos. Cobre 2+, que é o metal, reagindo com a amônia, formando o íon complexo tetramin cobre. E o cobre 2+, reagindo com o cloreto, que é o ligante, para formar o tetacloro cobre 2-. Se exemplificarmos então a formação desses íons complexos a partir do sulfato de cobre anidro, que é a espécie SO4-CuSO4, nós temos então a seguinte reação. O CuSO4, ao reagir com água, ele vai formar o íon complexo tetra-aco cobre 2+, a partir da reação 7.4. Acontece que o cobre, o sulfato de cobre, é um sal branco, mas ao entrar em contato com a água, ele adquire uma coloração azulada, típica do íon cobre, o que demonstra que o complexo cobre 2+ apresenta o cobre disponível em solução ligado apenas por moléculas de água.
Imagine que você esteja preparando então uma solução de sulfato de cobre em água. E após a dissolução do sal, formando tetraco cobre, você adicione um excesso de amônia, que é um segundo ligante. Você observa então que a coloração, que era azul clara, como foi demonstrado no slide anterior, passa a um azul intenso, um azul forte. Além disso, inicialmente você percebe a formação de um precipitado, também azul claro, que posteriormente desaparece. Todas essas evidências indicam que aconteceu alguma reação ao adicionarmos a amônia. Mas o que realmente aconteceu? Para responder a essas perguntas, nós precisamos verificar uma possível substituição das moléculas ligantes de água com a molécula de amônia. Se é possível essa troca, uma vez que o cobre em água, em meio aquoso, forma o complexo tetraco cobre. A pergunta é: a amônia é capaz de substituir o ligante água nesse sistema? Podemos exemplificar esse questionamento a partir da reação 7.8, onde nós temos o tetraco cobre reagindo com o ligante amônia para formar o tetramin cobre, mais 4 moléculas de água. E eu posso já adiantar para vocês que essa reação é possível, é plausível de acontecer. Essa reação global do processo da substituição da água por amônia, porém, ainda ela não explica a formação inicial de um precipitado azul claro. Ela apenas demonstra que a coloração, que era um azul claro, passou para um azul intenso, que é a coloração típica do complexo tetramin cobre. Mas para explicar, então, a formação do precipitado azul claro, nós temos que partir de uma análise do precipitado formado, na presença do hidróxido de cobre. Do precipitado formado. Esse precipitado ele vai apresentar na sua composição hidróxido de cobre. Mas de onde vem esse hidróxido de cobre? Se observarmos então essa equação aqui, onde nós temos uma reação parcial da amônia com tetraco cobre, nós vamos observar que ocorre a formação de hidróxido de cobre mais íons amônio, mais água. Esse precipitado ele é formado devido ao caráter básico da amônia, que acaba atuando aí no primeiro momento como uma base de Bronsted-Lowry, deslocando o próton do íon complexo de cobre hidratado e formando então um ácido conjugado ou íon amônio, que dá origem ao nosso precipitado aqui, hidróxido de cobre, que é o nosso precipitado claro no sistema. Só que no segundo momento, devido à maior força desse ligante, ele vai deslocar e vai formar o tetramin cobre. E os complexos, tais como o próprio tetramin cobre, ou AgS2O32, hexamin cobalto e hexacianoferrato, e muitos outros, quando dissociados em água, ele apresenta essa tendência de trocar ligantes com solvente por meio de equilíbrios em várias etapas. Por exemplo, quando o íon complexo cádmio 2+, um complexo de cádmio com amônia, está presente em solução aquosa, ele pode sofrer uma troca de ligantes com o meio que vai ocorrer em diferentes etapas. Inicialmente, na primeira etapa, nós temos o tetramin cádmio, que é o complexo formado pela adição de amônia a uma solução de cádmio 2+, reagindo com água, deslocando aqui uma amônia e formando o complexo triamin-acocádmio. Na sequência, nós temos então o valor da constante de equilíbrio que rege essa primeira equação da primeira etapa, que é dada pela relação entre a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes, lembrando que a concentração da água é constante. Na segunda etapa, nós temos então o produto da primeira etapa reagindo com água para formar um outro íon complexo, agora deslocando mais uma molécula de água, formando o diamin-diacocádmio, cuja equação da constante de equilíbrio também vai ser dada pela relação entre as concentrações dos produtos pela concentração dos reagentes. Numa terceira etapa, então, nós teremos o produto da segunda etapa reagindo mais uma vez com uma molécula de água, promovendo o deslocamento de mais uma amônia para formar o complexo triacoamin-cádmio, cuja constante de equilíbrio é dado
pela concentração dos produtos, dividido pela concentração do reagente. Por fim, numa quarta etapa, nós temos o produto da terceira etapa, reagindo com mais uma molécula de água, uma vez que ainda temos amônia presente nessa estrutura para ser liberada, para formar finalmente o tetraco cádmio 2+, e liberar a molécula de amônio. Dá origem, então, à equação 7.17, que representa a constante de equilíbrio dessa quarta etapa, dada pela concentração dos produtos, pela concentração dos reagentes. O produto, então, dessa quarta etapa, o tetraco cádmio, ele, numa quinta etapa, vai liberar cádmio 2+, e moléculas de água, representada aqui pela constante de equilíbrio K5, que é representada pela concentração dos produtos, cádmio 2+, pela concentração dos reagentes, tetraco cádmio 2+. A constante de dissociação global, ela é então obtida pela multiplicação das constantes de equilíbrio de cada uma das etapas, ou seja, a constante de dissociação, representada aqui por K10, vai ser o produto de K1 por K2, por K3, por K4 e K5. Se substituirmos, então, o valor de K1, o valor de K2, o valor de K3, o valor de K4 e o valor de K5 na expressão do K10 e cancelarmos os termos que são equivalentes, nós teremos, então, de forma simplificada aqui, a equação 7.18, que representa a constante de dissociação do meu íon complexo, como sendo a concentração de cádmio vezes 4 vezes a concentração da amônia, dividido pela concentração de tetramin cádmio 2+. Aqui nós temos, então, uma tabela com a constante de dissociação global para algumas espécies a 25 graus Celsius. É comum, então, nós representarmos a constante de dissociação de várias espécies de íons complexos, tá ok? Essa constante de dissociação de íons complexos, ela também é chamada de constante de instabilidade. E o seu valor, se o seu valor for pequeno, o complexo ele é mais estável. Isso porque quanto mais estável for o complexo, maior será a constante de estabilidade. Constante de estabilidade que é dada pelo inverso da constante de dissociação. Isto é, menor será a tendência do íon complexo de se dissociar nos seus íons constituintes. Tá ok? Então, quanto menor a constante de dissociação, maior a constante de estabilidade e vice-versa. Para exemplificar, então, a dissociação de íons complexos, nós vamos utilizar aqui o exemplo 7.2, onde nós temos que uma solução é preparada pela dissolução de 0,20 mols de sulfato de cádmio em 1 litro de solução, mais amônia 4 mol por litro. Ele pede, então, para você calcular a concentração de cádmio 2+, na solução resultante, sendo dado a constante de dissociação do tetramin cádmio, que é de 2,7 vezes 10 a menos 7, e assumindo que o volume é constante. Para resolver esse problema, então, como a constante de dissociação para o complexo cádmio 2+ é pequena, concluímos que o complexo será formado. Portanto, nós vamos ter que o cádmio 2+ mais 4-amin vai formar o complexo tetramin cádmio. Tudo isso porque a constante de dissociação é pequena. Como vimos anteriormente, a constante de formação é inversa da constante de dissociação. Se nós temos uma constante de dissociação pequena, nós temos uma constante de formação elevada. Consequentemente, essa reação aqui ocorre. Como a reação não é quantitativa, pois parte do cádmio 2+ ainda permanece hidratado, primeiro, nós devemos então calcular a reação hipotética total e depois nós vamos admitir que parte do complexo se dissocia ligeiramente para fornecer um pouco de cádmio 2+ à solução a fim de estabelecer o equilíbrio final. Mas no primeiro momento nós vamos então considerar uma reação hipotética total. Nessa reação hipotética total nós temos que o número de mols iniciais de cádmio 2+ corresponde ao número de mols que foram informados no exemplo, ou seja, 0,2, e de amônia 4 mols. Do complexo é de 0 porque a reação ainda não se iniciou, né?
partir do momento que a reação se inicia, nós temos o consumo de todos esses 0,2 mol de cádmio, que por sinal é nosso agente limitante, e o consumo desses 0,2 mol de cádmio irão gerar 4 vezes esse número de mols, uma vez que nós temos a relação de 1:4 entre o cádmio e o amônia. Ou seja, haverá um consumo de 0,80 mols de amônia. Tá, ok? Lembrando que o cádmio é o nosso agente limitante, nós só consumiremos uma quantidade de amônia suficiente para consumir todo o cádmio. A partir do momento que consumiu todo o cádmio, nós não teremos mais consumo de amônia. Com isso, nós teremos a produção de apenas 0,2 mols de cádmio, que é o nosso agente limitante, tá, ok? 0,2 mol de tetramincádmio, perdão. Portanto, o número de mols final aqui de cádmio na reação hipotética total é 0, porque nós estamos considerando que todo o cádmio foi usado para formar o complexo, e o remanescente de amônia corresponde ao que foi empregado, 0,80, menos o inicial, que é 4, ou seja, 3,2, formando aqui os nossos 0,20 mols do complexo. Isso na reação hipotética total. Se nós, então, admitirmos uma dissociação parcial desse complexo, nós temos, então, que, por ser um complexo muito estável, nós teremos praticamente a mesma concentração que foi encontrada na reação hipotética anterior, porém, a concentração de cádmio ela é desconhecida, é um valor X, tá, ok? É uma incógnita. A concentração de amônia remanescente vai ser praticamente a mesma da reação hipotética, tá, ok? Nós estamos aproximando essa situação. E a condição para o equilíbrio de dissociação é obtida, então, pela equação 7.18, ou seja, pela constante de dissociação igual à concentração de cádmio vezes a concentração de amônia a quarta, dividido pela concentração do complexo tetramincádmio. Nós conhecemos o valor da constante de dissociação, o valor da concentração de cádmio é nossa incógnita, a concentração de amônia nós aproximamos aqui para 3,2 elevado à quarta, e a concentração do complexo formado nós estamos aproximando para 0,20. Resolvendo então essa equação, nós encontramos finalmente que a concentração de cádmio é de 5,1 vezes 10 a menos 10, tá, ok? Com isso nós encerramos esse exercício. Nós temos aqui uma atividade online para que vocês pratiquem o conteúdo dessa aula. Corresponde ao questionário online 8, atividade 7.1 e 7.2. Na 7.1 vocês vão calcular a solubilidade do cloreto de prata em água. E na 7.2 vão calcular a concentração de cádmio 2 na mesma solução do exemplo 7.2. Tá, ok? Além disso, nós temos aí uma atividade de nível 3, a nossa última atividade de nível 3, que corresponde ao questionário do módulo 7, que tem como prazo final de entrega o dia 19/6, às 23 horas e 59 minutos. Tá, ok? Eu espero que vocês participem efetivamente na plataforma, tirando suas dúvidas. A matéria é muito extensa, tem muito conteúdo. Possivelmente vocês terão algumas dúvidas. Estou aguardando ansiosamente, eu e o tutor Iones, tutor à distância, para que vocês tirem as suas dúvidas sobre o conteúdo. Eu já disponibilizei o gabarito parcial do módulo 6 na plataforma, desde o início da semana, e o gabarito completo já está em posse dos tutores, tá, ok? Para que auxilie vocês na hora de tirar suas dúvidas. Não vão passar a resposta, mas eles vão ter subsídios para poder auxiliá-los na hora das dúvidas. Na próxima aula, então, nós continuaremos a falar sobre tópicos avançados de equilíbrio, mais precisamente sobre agente complexante alterando a solubilidade de um precipitado e um caso particular que são os sulfetos, tá, ok? Então, eu desejo aí a todos uma ótima semana e até a próxima aula.